Eu vou convidar o professor Alexandre Nicolini para falar rapidamente sobre o livro dele. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao CRA Rio de Janeiro pelo espaço. Eu gostaria de comentar inicialmente que esse livro, na realidade, talvez comece aqui no CRA RJ, porque a época que eu era estudante no movimento estudantil, foi aqui e na universidade que eu me apaixonei pela aprendizagem, me apaixonei pela universidade e me apaixonei pela atividade de formação. E disso eu fiz uma vida. Todos os palestrantes hoje estão colocando a necessidade de nós discutirmos a formação, né? O painel que terminou nesse exato minuto discute a necessidade de formação via diretrizes curriculares nacionais. E esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Em 1999, eu estava discutindo justamente essa proposta das diretrizes curriculares nacionais, que só seriam aprovadas 5 anos depois. E, voltando ao discurso do Wagner, que as pesquisas têm que ser relevantes, né? Essa pesquisa virou um artigo na revista de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, e que já foi citado 200 vezes em periódicos científicos, ou seja, um trabalho que começa aqui no EPROCAD tem esse impacto. E o impacto volta, né? Que é o que nós estamos lançando nesse momento, o Padrão ENAD. O Padrão ENAD é um livro que se propõe a analisar a formação do administrador via taxonomia do Bloom, que é uma taxonomia de objetivos educacionais. O livro é feito dentro de uma lógica científica. Nós temos o programa de doutorado e de mestrado em administração na Unigran Rio, e dentro desse programa nós temos um laboratório de aprendizagem, docência e gestão universitária. Então, há 5 anos que nós orientamos mestrandos, doutorandos, e o único tema que nos é muito caro é formação em administração. Nós queremos discutir academicamente, nós queremos discutir cientificamente a formação do administrador. Então, nós queremos discutir a aprendizagem, queremos discutir a aquisição de competências e queremos discutir os processos avaliativos. São essas 3 grandes linhas de pesquisa do laboratório. O livro é justamente isso. O professor Rui Otávio, que coordena o programa, e todos os autores ali listados, incluindo o professor Josué da Silva, ali, Josué, só se levanta, só para as pessoas verem você, que hoje é coordenador do curso de administração da Unigran Rio. Nós fizemos esse livro pensando em como auxiliar coordenadores e professores a entender cientificamente o processo de aprendizagem. Porque a gente tem a preocupação com a diretriz, com a atividade de formação, mas, por vezes, a gente deixa a desejar no sentido de compreender como nós deveríamos nos comunicar com o estudante. E é isso exatamente que esse livro trata, de como a gente deveria se comunicar com o estudante para que ele possa aprender melhor, aproveitar melhor a atividade de ensino-aprendizagem. Então, eu queria mostrar para vocês, a estrutura do livro é esse. O que é isso? O que é aprendizagem? Por exemplo, o que é aprendizagem de terminologia? Como ela se define? Como a gente decompõe isso? Como ela acontece no cotidiano? E, finalmente, nós vamos para o contexto. O que seria terminologia na sala de aula? O que seria terminologia na ótica do estudante, ou seja, como ele percebe a aula quando o professor fala sobre terminologia? Como deveria ser a atitude do docente para o aluno compreender melhor, e um exemplo em cada uma das sub-áreas: organização, recursos humanos, marketing, finanças e logística, para ele entender precisamente, o professor entender o que é um exemplo do ensino de terminologia nessas áreas. E aí nós vamos mostrar uma questão do ENAD, em que
a aprendizagem de terminologia é importante e, finalmente, nós vamos enquadrar essa questão na categoria da aprendizagem e vamos explicar como, se o estudante tivesse aprendido bem terminologia, ele conseguiria ter matado a questão. E nós vamos fazer isso durante 25 categorias e subcategorias. O livro é um grande bolero de Ravel. Nós vamos passando em cada uma das fases, explicando como o aluno poderia aproveitar melhor o sistema. Pode passar essa, pode passar mais essa. E mais essa, eu quero chegar, mais uma. Eu quero chegar aqui. A taxonomia de Bloom, na realidade, ela vai falar que o estudante ele tem que passar por essas 6 fases para ter uma aprendizagem significativa, em que ele tem que conhecer o assunto que está sendo abordado em sala de aula, ele tem que compreender esse assunto, ele tem que saber aplicar num exemplo cotidiano, ele tem que saber analisar esse conhecimento, sintetizar nos seus próprios termos e fazer uma avaliação se ele é válido tanto por critérios internos quanto critérios externos. Aí, o que o livro vai fazer é justamente ir abrindo cada uma dessas dimensões. Por exemplo, em conhecimento, nós temos conhecimentos específicos, de modos e maneiras de tratar com específicos, e de universais e abstrações. Cada um desses subitens já tem vários conhecimentos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui em específico, o aluno tem que conhecer terminologia, que eu falei, tem que conhecer fatos específicos. Nos modos e meios ele tem que conhecer convenções, tendências e sequências, classificações e categorias, conhecimento de critérios, metodologias. No universais ele tem que conhecer princípios e generalizações e teorias e estruturas. Isso nós estamos falando apenas de uma das dimensões. Eu não vou abrir em todas, porque a gente precisaria de horas para conversar nisso. Mas eu quero trazer vocês para um dos achados importantes desse livro. Nós fizemos um mapeamento das questões do ENAD em 2006, 2009 e 2012. Nós sabemos, questão a questão, qual é, dentro da taxonomia de Bloom, muito detalhadamente do que cada uma das questões tratava. Qual era o conhecimento importante para que o aluno pudesse resolver a questão? E o que nós estamos percebendo é uma mudança do perfil da prova. Em 2006 e 2009, nós tínhamos entre 20% e 26% de questões que tratavam de conhecimento, que caiu significativamente em 2012. Se a gente for para a próxima dimensão, que é a compreensão, nós vamos ver a mesma coisa, 27%, 26%, 2006, 2009, e caiu em 2012. Ora, se a gente começar a perceber, conhecimento e compreensão é onde a grande maioria das faculdades se concentra. E ela só representou, em 2012, 22% da prova, em termos de questões. É só o ENAD que... Por que eu estou falando a vocês? Porque, por exemplo, o próprio professor Josué aqui presente, a dissertação de mestrado dele, por mim orientada, nós fomos em 5 instituições, fizemos entrevista com diversos professores, foi um grande survey, e fomos perguntando para ele como ele fazia a avaliação, o que ele priorizava. E o que apareceu? Conhecimento e compreensão. Então, quer dizer, não é um discurso meu, nós fizemos uma dissertação de mestrado que está defendida e que o achado foi virtualmente o mesmo, que era a nossa suspeita. Depois, quando a gente vai para a parte de aplicação, novamente, nós tínhamos mais exercícios nas 2 primeiras provas e o número de exercícios caiu. Olha o que aconteceu na última prova em relação à análise. A análise dobrou de tamanho. Por quê? Porque o MEC mudou o perfil da comissão em 2012. A comissão deixou de ser completamente indicada pelas áreas, pelo sistema CRA-CFA, pela Angrade e tal, e o INEP começou a ir dentro das universidades federais e pensar docentes que fossem minimamente referência naquelas áreas. Então, veio um docente menos do mercado e mais da academia. E aí,
a grande maioria das questões saiu daqui e passou a entrar na parte de cima da pirâmide. E nosso aluno não está preparado para esse tipo de prova. Em 2015, o perfil da comissão é o mesmo de 2012. Então, eu estou esperando uma prova muito parecida em termos de escolha das questões. Pode passar para a próxima, por favor? A síntese não mudou muita coisa. A síntese é a capacidade do aluno conseguir se expressar. E a última que eu quero mostrar, a avaliação, ela cresceu bastante, 17%. A avaliação é quando o aluno, principalmente nas questões discursivas, precisa escrever e mostrar por que determinado caso pode ser resolvido dessa ou daquela forma. Então, o que eu queria deixar como provocação aqui é, a gente pode usar a ciência para agir. É isso que nós estamos fazendo dentro do nosso laboratório. E é isso que nós queremos contar com o Conselho Regional de Administração como parceiro, porque a gente está só no início. Nós já temos mais de 25 artigos submetidos e aprovados em congressos e periódicos, em que nós já esgotamos, assim, nós já debulhamos os microdados do INEP, e a gente tem conclusões muito interessantes para falar sobre o desempenho de faculdades públicas e privadas, particulares e daí por diante. Então, Leonardo e Wagner, se vocês quiserem, a gente pode fazer vários seminários com vocês para a gente entender o ENAD do princípio ao fim. E nós estamos preparados para essa discussão. Obrigado, pessoal. Deixa eu convidar o professor Miguel Marum, vice-presidente de Educação do CRA, registrando também aqui a presença dos conselheiros William Machado, Mara Biasi, Marco Aurélio Lima de Sá, conselheiros do CRA presentes aqui nesse evento, e então o professor Miguel Marum para a apresentação dos próximos palestrantes. Obrigado, Leonardo. Dando continuidade ao nosso evento, eu vou convidar, então, o coordenador da Comissão Especial de Logística, nosso colega Hélio Meirim, o professor Aureliano, também administrador, Aureliano, Júlio Loureiro e o nosso colega Luiz Moura. Eu vou passar para o Hélio, então. Então, obrigado aí pela presença. Vamos começar por logística e, posteriormente, então, vamos tratar dos outros temas. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos ser breve por causa do almoço, né? Então, já sei que o tempo urge. Então, exatamente. Bom, é um prazer estar aqui. Acho que é muito bom ver esse tipo de reflexão. Fico muito feliz em reencontrar alguns colegas aqui. E mais feliz ainda em ver que a área de operações e logística começa a ser lembrada para ser colocada de forma mais enfática lá nas diretrizes, o que já é um grande avanço, né? Foi comentado aqui também que a área de operações e logística ela acaba sendo meio que dividida, tem muito engenheiro de produção buscando e atuando nessa área, e nós administradores temos um espaço fantástico aí que a gente deve e tem que correr atrás para ocupar. Eu me chamo Hélio Meirim, tenho a oportunidade de estar à frente da Comissão de Logística em alguns últimos anos aí, e a comissão é formada pelo Júlio, que está aqui, pelo Aureliano, pelo Moura, mais o Pablo e o Sandro, e a nossa comissão reúne uma característica interessante. Somos todos, sem exceção, docentes, e uma parte considerável desse grupo, além de docente, profissional da área. Então, a gente procura equilibrar um pouquinho uma coisa que foi falada aqui também algumas vezes sobre a questão da teoria e da prática. A comissão, a gente procura apoiar todas as nossas definições em três pilares básicos. Nós realizamos reuniões bimestrais, onde procuramos discutir os temas mais relevantes, discutir nosso plano de trabalho, é uma comissão voluntária. Então, bimestralmente, nós sentamos e procuramos refletir sobre o que está acontecendo no mundo da logística, seja no meio acadêmico ou no mundo empresarial. A gente procura realizar diversas palestras e seminários aqui, eu até trouxe quais foram os últimos que nós fizemos, procurando trazer o aluno e o profissional de mercado também para conversar aqui nesse fórum
sobre algumas questões relevantes da área de logística e também juntando academia e mercado. E a gente vem procurando agora também desenvolver estudos técnicos, e até por isso que a gente conversou com o Marum para procurar criar alguma sinergia entre a comissão, alguns trabalhos que a vice-presidente de Educação está fazendo. Tudo isso permeado por uma coisa que a gente preza muito, que é essa ligação de teoria e prática. A gente busca sempre entender o que nós, na academia, estamos buscando oferecer para o mercado, o que o mercado está buscando do nosso aluno, o que a gente está conseguindo ter dentro da academia de formação e que o mercado diz ok, o que a gente está dando de formação para o aluno e que o mercado está dizendo não ok, né? Então, são nesses 3 eixos que a gente vem trabalhando. Por favor. Só para a gente ter uma ideia do que a gente vem fazendo, então aqui algumas coisas que nós fizemos no primeiro semestre. A gente procura fazer diversas palestras aqui no Conselho. Então nós fizemos uma palestra Logística Urbana a Pé. O Júlio é um especialista dessa parte de mobilidade urbana, tem trabalhos publicados fora do Brasil, então a gente traz isso para conversar sobre uma vertente da logística que muitas das vezes não é tratado dentro da logística empresarial que a gente estuda na faculdade, que são outros modelos de mobilização. Então o Júlio falou sobre logística urbana a pé. No dia 10 de junho, para celebrar o Dia Mundial da Logística, nós fizemos um seminário aqui de um dia inteiro, onde nós tivemos a oportunidade de trazer o superintendente de logística de cargas do Rio de Janeiro, representando o governo, para falar sobre o que o governo está fazendo em termos logísticos no nosso estado. Trouxemos pessoas do mundo empresarial, trouxemos pessoas da DHL para comentar como é que é a operação da DHL, ou seja, procurando de novo fazer essa sinergia. E a gente então procura fazer esse tipo de evento. No segundo semestre, nós já fizemos alguns eventos também. Então nós já fizemos uma palestra sobre indicadores logísticos, uma sobre gestão de serviço logístico, logística reversa, gestão de compras, e temos mais 2 eventos programados até o final do ano, um sobre gestão de estoques e logística no comércio eletrônico, que é uma área que está crescendo, e nós tínhamos programado para esse ano fazer um encontro com os coordenadores dos cursos de administração e tecnólogos de logística para criar também uma maior aproximação, e foi por isso que surgiu essa oportunidade de estar aqui no EPROCAD conversando com vocês. Nosso grande objetivo desse encontro é refletir sobre 3 pontos e também saber de vocês em que nós juntos, né, comissão, conselho, academia, mercado, pode procurar fazer. A primeira delas, quando nós pensamos nesse tipo de encontro, foi, poxa, precisamos trocar ideias e experiências sobre o ensino de logística no nosso estado. Como foi comentado aqui, as diretrizes curriculares, eu, por exemplo, me lembro, eu já me formei há um tempinho atrás, exatamente, eu me formei em 88, e eu, por exemplo, não lembro de muita coisa que eu estudei lá sobre logística, e ainda vejo muitas universidades que têm um viés muito focado em produção. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre como é que está esse ensino de logística na visão da instituição de ensino, como é que isso está sendo tratado, como é que vocês veem isso. Depois a gente também quer entender de vocês e depois entender do mercado, fazer uma reflexão sobre quais são as demandas do mercado e como é que a academia está suportando isso. Não sei aí, eu, por exemplo, poderia fazer um teste agora, se cada um de nós abríssemos o site da Cato, que é um portal de empregos, devem ter lá 1.200 vagas sendo oferecidas para profissionais da área de logística que não são preenchidas. E elas não são preenchidas por quê? Porque as pessoas não querem emprego? Me parece que não. Todas as vezes que eu converso com os alunos por onde eu passo, eu mostro, e aí muitos deles falam, mas pô, precisa ter isso, precisa ter aquilo, tem essa qualificação que eu ainda não tenho. Então a gente precisa ver como é que está esse descolamento entre o que o mercado está pedindo, se o mercado também não está pedindo coisa absurda, e sobre como que nós estamos formando nossos alunos. E outro é criar essa proximidade com os coordenadores dos cursos de administração e dos que porventura não tenham tecnólogo de logística, para se integrar um pouco mais com a comissão de logística, para a gente ter um debate, vamos dizer assim, mais direcionado para os assuntos relacionados à logística.
A gente poder trocar experiências, poder, de repente, ver, cara, na minha universidade eu faço isso, eu tenho um laboratório, eu uso software tal para simular tal coisa, isso vem dando certo, isso não vem dando, para a gente criar um grupo, né, uma rede maior de trocar experiências e aí um pouco mais direcionadas para o ensino de logística. Eu que também frequento algumas universidades, vejo que tem algumas universidades que chamam de administração de operações, que é descolado de administração de materiais, que umas ensinam cálculos de estoque de altíssima geração, outras só falam do que é estoque. Então a gente precisa tentar entender e ver, né, se isso tudo tem uma forma de nós conseguirmos costurar melhor e alinhar e trocar experiências entre nós. Muitas das vezes as instituições falam, não, mas esse é o meu negócio, esse é o meu diferencial. Nenhum de nós quer saber diferencial de nenhuma instituição. Nós queremos saber o que nós, da área de logística, profissionais, sejam da academia ou do mercado, precisamos fazer dentro dessa colocação que já foi feita aqui, que precisamos reformular algumas coisas do curso de administração para nos tornarmos mais fortes ainda. E na logística, talvez seja a área da administração que apresenta maior vulnerabilidade frente às outras áreas, né? A nossa concorrência de outras áreas tentando penetrar esse mercado é extremamente grande e aí, se me permitem, grande parte dos engenheiros acabam ingressando na área de logística, porque nós não ocupamos esse espaço, né? Deveríamos estar ocupando, por uma série de razões, desde os conceitos básicos de matemática até outros mais complexos, que nós não vamos entrar aqui. Então, a gente quer, junto com vocês, fazer essa reflexão e tentar entender como nós, nesse micro-universo da logística dentro da administração, podemos começar também a nos mobilizar para nos tornarmos mais fortes, mais coesos e, principalmente, trocar informações entre nós. Ok? Então, eu queria pedir para o Júlio e para o Aureliano também falarem um pouquinho de algumas questões que a gente gostaria de propor, algumas reflexões. Gostaria já de fazer um pedido. A maioria dos coordenadores aqui eu conheço por já ter trabalhado junto, mas se tivesse algum professor da área de logística, algum coordenador que tivesse mais foco na área de logística, que depois passasse para nós o nome, para a gente futuramente ter um contato mais estreito e para, de repente, fazer essa troca de informações. Ok? Obrigado, não vou me alongar, porque já falaram ali, professor, quando coloca um microfone na mão, se o cara não for cantar, ele quer ficar falando muito, mas eu não vou fazer. Não, já falei tudo, viu? O pessoal de logística é rápido e organizado. Então o Júlio falou que vai usar esses minutos. Bom dia, senhores. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui na casa do administrador, podendo falar para essa plateia seleta, tanto a presencial quanto essa que está nos assistindo. E, para tanto, dando continuidade, temos uma proposta, que é fazer uma dinâmica em grupo. Então, convido os senhores aqui presentes, somos 18 nesse momento aqui no plenário, reunirmos em grupos de 6 pessoas, para, a partir daí, desdobrarmos essa dinâmica. Então, se possível, pode manter as posições somente agrupando mais proximamente, porque eu vou distribuir o material e, a partir daí, nós teremos a sequência da dinâmica. Tá? Então, beleza. Então, seguinte, serão 3 rodadas, tá? Nós vamos colocar 3 perguntas. A cada pergunta colocada, a gente vai colher os subsídios e faremos uma apresentação aqui após 15 minutos, tá? Interessante que os grupos sejam montados com pessoas que sejam de instituições diferentes, até porque para haver uma maior fluidez de troca de informações. Importante que cada grupo tenha um líder, tá? Esse líder, a cada rodada, poderá ou não ser mudado, poderá ser alternado. Farei a entrega das folhas, onde vocês farão as anotações de vocês, e teremos aí 15 minutos para poder debater e trocar informações. Ao final, o líder trará as informações colhidas até nós e fará a apresentação aqui aos demais presentes, tá? E aí, na sequência, nós teremos a segunda pergunta. Então, senhores, a primeira questão é: o aluno que entra na sua unidade de ensino, o que ele busca?
Na percepção de vocês, o que o aluno que está entrando na instituição de ensino superior onde vocês trabalham, o que este aluno está buscando? Bom, senhores, terminamos então a primeira rodada e gostaria de pedir a atenção dos senhores para o seguinte: o que surgiu como percepção neste primeiro momento com relação à questão colocada? O que o aluno que entra na sua unidade de ensino busca? E os grupos retornaram o seguinte: capacitação para ingresso no mercado de trabalho. Obviamente o aluno se propõe a buscar uma qualificação, se propõe a buscar algo que possa dar a ele uma bagagem melhor para lidar com o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente, que está bastante associada com uma outra percepção do outro grupo, que é a questão do emprego, ou seja, da empregabilidade. É aquele produto que está na prateleira do meio do supermercado, não é isso? Ele não quer ficar nem muito fora, nem muito acima, ele quer ficar numa posição que ele possa ser o quê? Contratado pelas empresas. Uma outra percepção colhida do grupo foi que este aluno busca obter o grau, ou seja, ele busca ter a sua formatura, o diploma, ou seja, ter o papel que diga o seguinte: olha, ele é o cara. Só que está muito associada com uma outra percepção do grupo: ele quer isto, mas não quer aprender. Ou seja, ele quer cumprir as etapas, quer passar pelo curso sem gastar muita energia. E um outro aspecto importante é a qualidade do curso, ou seja, o aluno busca o curso em função da qualidade do curso apresentado, muito provavelmente em função das notas que esse curso tem e mantém nas avaliações que são realizadas. Senhores, mais alguma contribuição? Só 2 grupos. Faz a gentileza, passa o próximo slide aí, por favor. Você esqueceu, o Chico falou que vamos fazer um trabalho, aí ele vai beber água, vai no banheiro, vai as pessoas... Sentou, virou. Chico, a gente está me ligando. Tá tudo para reprovar no TCC. É verdade. Então, essa primeira rodada, senhores, nós tivemos pelo menos o que nós achamos que o aluno busca. Agora, o que o aluno formado por sua unidade leva, além do canudo, de volta para o mercado de trabalho? Ou seja, nós percebemos o que ele vem buscar. Agora, o que nós estamos entregando a este aluno? O que nós, enquanto instituição de ensino, o que nós estamos devolvendo à sociedade para este aluno que foi buscar na nossa instituição tudo isso que ele imaginou, que ele desejou, que ele um dia construiu. Exatamente. Aí, importante, tá? Que você coloque a sua opinião, o que você percebe, seja pelas conversas, seja pelo depoimento dos alunos e até mesmo a opinião pessoal. Porque, assim, a nossa opinião pessoal, em algum momento, ela acaba sendo mesclada, ela acaba sendo também contaminada pelo que a gente percebe no dia a dia, pela devolutiva do próprio aluno, nas dinâmicas que são propostas, a ação e reação deles quando nós apresentamos um novo conteúdo. Então, gostaria de convidar vocês, nesse momento, a fazermos uma reflexão. Beleza, o aluno veio buscar isto, nós entregamos. E o que ele leva? Qual é a contrapartida de todo o sacrifício financeiro, de todo o sacrifício intelectual, de tudo aquilo que foi feito ao longo de todos aqueles semestres, o que ele está levando na caixinha de ferramentas dele? Vamos lá, pessoal. Bom, senhores, então, fechando a segunda rodada, percepções que foram colhidas dos 2 grupos. A questão colocada foi: o que o aluno formado na sua instituição de ensino leva após a formatura? Identificamos o seguinte: ele leva experiência acadêmica para associar a sua prática como egresso
do seu curso de formação. Ou seja, ele vai levar conhecimentos teóricos para poder, na dinâmica da realização dos seus trabalhos, poder, de alguma forma, fazer esta convergência e unir aquilo que ele aprendeu com aquilo que ele está executando na prática. Seja para aperfeiçoar essa prática, seja para, de alguma forma, melhorar a sua condição de trabalho. Foi isso? Maravilha. E também para formar a sua networking, ou seja, ele ampliar a sua base de conhecimento, sua base de relacionamentos, que são condições fundamentais no nosso tipo de negócio para garantir não só a sustentabilidade do seu ambiente de trabalho, como também prospecções futuras. Maravilha. Outro grupo apresentou o seguinte: o aluno ele sai com uma lacuna, seja em função do curso não oferecer subsídios, não oferecer consistência teórica e principalmente prática. Ou seja, o aluno ele sai com aquela insegurança, ele sai com aquela sensação, e agora? Agora está na minha conta, o que eu faço? Tá? Outras possibilidades que nós aqui acabamos também opinando é um upgrade social, é uma percepção que esse aluno também ele acaba saindo da instituição de ensino, ele acaba sofrendo um upgrade social, até porque na própria dinâmica do curso ele identifica oportunidade de crescimento. Então, durante a realização do curso, ele consegue obter a sua promoção, seja em função dos conteúdos que ele recebe, seja em função dos aprendizados e da própria networking que ele forma. Porque aí o colega que está empregado percebe uma oportunidade de emprego e também apresenta aquele colega. E, obviamente, com isso, ele acaba obtendo, ao final do curso, crescimento, não só na empresa, como também prospecção de novas oportunidades de trabalho. Maravilha? Mais alguma contribuição? Podemos passar para a terceira rodada. Maravilha! Vimos o que o aluno, quando chega na instituição, ele traz naquela a colcha de desejos. Vimos o que nós imaginamos que este aluno está levando de volta para casa como contrapartida. E agora? O que o mercado espera? Então, convido os dois grupos a debaterem, discutirem, na ótica de vocês. O que o mercado espera deste aluno que chegou com tantos desejos, com tantas vontades, com tantos sonhos, que nós devolvemos esse aluno após sua formatura, com todo aquele preparatório, e o que esse mercado espera desse aluno? O que o mercado quer desse profissional que nós estamos formando? Vamos lá, pessoal. Mais alguma contribuição? Eu quero ver o teu pendrive. Abre pra eu ver. Vai roubar a cadeira do cara, não. Ô, chique, meu. E já aproveito, em se tratando de formar uma networking, já convido os senhores o seguinte: nós vamos correr aqui uma lista para os senhores, por gentileza, colocarem o nome, a instituição de ensino e um e-mail de contato, porque nós vamos sintetizar este material e vamos devolver a vocês, tá? Então, assim, esse trabalho aqui é extremamente rico e os senhores poderão utilizá-lo para quê? Para desdobrarem ações também nas suas instituições de ensino, ok? Claro. Maravilha, excelente. Então, por gentileza, coloque o númerozinho do WhatsApp. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Silencia. Mas é na hora que a gente produz melhor. É a hora que a gente produz melhor. Não. Porque é aquele no momento que dá aquela tranquilizada, não é isso? Então, senhores, olha só. Qual foi a devolutiva com relação à terceira provocação? Maravilha. Vimos o que o aluno espera, o que ele leva e o que o mercado, que é quem efetivamente paga o salário desse aluno, o que ele espera. Ele quer um profissional pronto, um solucionador de problemas.
Ele não quer mais um problema. Ele quer o cara que resolva os problemas que eles têm. Não é isso? Ok. Que ele ofereça a esse mercado atuação científica, saindo da improvisação, do empirismo. Isso é verdade. E nós percebemos, especialmente na logística, até o advento da ordenação do conhecimento logístico, o profissional de logística ele surgia sendo formado no chão de fábrica. Ou seja, ele via um processo sendo executado, ele via um processo sendo empregado e determinada solução era apresentada para resolver um tipo de problema. E toda vez que aquele problema se apresentava, ele tomava o quê? O mesmo tipo de posicionamento, a mesma decisão padrão. Só que com o passar dos tempos, com a evolução e a própria dinâmica, seja do conhecimento, do conteúdo, seja das ferramentas disponíveis para aplicação, ele não pode mais simplesmente repetir o modelo anterior. Ele precisa entender o porquê que aquele fenômeno se apresentou, o porquê daquela patologia ter sido apresentada na operação para apresentar uma solução à causa raiz. Então, hoje, o profissional ele tem um perfil diferente. Ele pode ser, sim, inicialmente, juntar conhecimento, juntar conteúdo, vendo a operação ocorrer. Só que para ele dar este salto científico, para ele dar este upgrade na sua carreira, ele precisa entender e aprender o porquê que aquele fenômeno se deu. Maravilha. O mercado espera que ele saia um profissional proativo, resiliente, principalmente em momentos de crise, não é isso? Que ele tenha atitude, ou seja, que frente a um problema ele se apresente. Ele pode até não dar a melhor solução, mas ele vai dar a solução mais adequada, dados os subsídios que ele tem. Perfeito. Habilidades humanas, que infelizmente estão se perdendo ao longo do tempo. O ser humano ele está ficando em segundo plano. E aí é nosso dever, enquanto administradores, resgatarmos essa dimensão. Experiência através da prática e estágio. Maravilha. Mais alguma contribuição, senhores? Então, vou passar aqui uma folhinha, vocês, por gentileza, antes de saírem, coloquem os seus dados. A gente vai organizar um grupinho de WhatsApp. Bom, senhores, então, cumprindo a nossa máxima lá da logística, nós vamos fechar no horário previsto, não é isso? Às 13 horas. Enquanto o pessoal está aí fazendo as anotações aí dos dados para mantermos o contato, para ampliarmos o debate e a discussão, vamos repassar aqui os pontos positivos e os pontos negativos e logo em seguida passarei a palavra ao presidente. Então, com relação à primeira rodada, onde nós percebemos a necessidade de identificar o que esse aluno traz, capacitação com qualidade, empregabilidade e certificação. E surgiram aqui alguns pontos negativos que são pertinentes de serem abordados. Ele quer tudo isso com baixo esforço e não quer aprender. Com relação à segunda rodada, onde nós tentamos identificar o que este aluno leva após a formatura, experiência acadêmica para unir a prática das empresas onde atuam, formar uma networking e ter crescimento social. Se em algum momento vocês perceberem que alguma coisa acabou não sendo devidamente destacada, a gente inclui, tá? Como aspectos negativos, ele acaba saindo como uma lacuna, caso o curso, a estrutura, a instituição de ensino não ofereça o suporte à prática necessários e adequadas à sua formação. E, finalmente, a percepção do mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho almeja, exige, busca identificar um profissional pronto para solucionar problemas com rigor científico. Ou seja, ele deixa de ser um improvisador e passa a agir de acordo com critérios. Ter atitude, ser resiliente e possuir principalmente habilidades humanas com viés prático. Ok? Tudo de acordo? Aureliano, alguma contribuição? O Hélio está aí? Hélio? Alguma contribuição? Quer fazer as palavras? Léo? Já pedi para ele.
Muito obrigado, agradecendo a contribuição aqui da Comissão de Logística do CRA nesse 26º CEPROCAD. Quero convidar o presidente do CRA, o vice-presidente da Educação e o nosso conselheiro Marco Aurélio Lima de Sá para a entrega do certificado aos 3 palestrantes. Por favor, Hélio Meirim, Aureliano, Júlio, por gentileza. Só um segundinho. Prometo que eu não vou fazer um discurso tão longo quanto o anterior, não abertura, não. Nós tivemos uma participação importantíssima hoje. O número aqui não era tão representativo. Certamente esse foi o evento de EPROCRAD nosso, nos 26, com o menor número de participantes. Mas isso pode ser uma qualidade. Talvez aqui, nesse momento, né, a contribuição do professor Paulo, do professor Levi, né, do professor Nicolini também, que trouxe porque já tinha feito o lançamento do livro na sexta-feira e trouxe essa contribuição, agora da Comissão de Logística. E a gente fica pensando que, e agora? Muitas questões surgiram. É preciso que a gente compreenda que o Conselho pode ser o canal de canalização, o canal de viabilização de ideias e propostas que vocês colocaram aqui e também nessa criativa experiência de junção da ideia da área de logística, de pessoas que são da academia, mas que também são do mercado, com a academia, né? Vamos usar essa contribuição. Há questões que vocês poderão formular institucionalizadamente aqui com a Câmara de Educação do Conselho, que pode ser simplesmente assinadas pelos professores e que nós vamos dar divulgação. Queremos dar os trabalhos de vocês a todos, todas as contribuições, tomando partido também. Não adianta, a gente também, o Conselho não é uma academia, pelo contrário, né? Nós estamos voltados no mercado. A gente quer dar viabilidade objetiva a isso, mas usando a importância da academia, contribuindo no nosso espaço para que essa atividade possa desenvolver. Temos a Câmara de Educação, que não é a vice-presidência de Educação, com a comissão que faz a avaliação dos projetos que passam aqui das faculdades. Mas que questões vocês querem discutir? Seminários em relação, né, à metodologia de Bloom, por exemplo, né, toda a contribuição de ensino aplicada ao ENAD, que circunstância? Dá veiculação política a isso. A questão da logística, o canal de instrumentação política, divulgando para todos os conselhos, para o MEC, documentos em que vocês eventualmente ou certamente vão querer assinar, e documentos, por razões óbvias, não devem assinar. Quando vocês são documentos que vocês não podem assinar, por conta de questões éticas pelas organizações que trabalham, enfim, por todas as circunstâncias que geram essa lógica, o Conselho é um instrumento, o manto protetor do anonimato para assumir essa atividade. Né? O plenário está aí para isso, para a gente ter o canal político de discussão desse problema. Não é possível a gente continuar reclamando das circunstâncias e não conseguirmos mudá-las. Nós temos que mudá-las. E para a gente mudar, a gente vai fazer com luta. Para fazer com luta, a gente tem que se comunicar. Para comunicar, o Conselho é um canal para isso. Então, acho que fica um desafio importante aqui para o Miguel Marum, que é o nosso vice-presidente na área de educação, né? A Câmara nossa ser implementada no sentido de dar canal, né? As comissões já fazem isso, vocês viram o trabalho da Comissão de Logística, o que eles fazem de forma, né, generosa, de doação à profissão, ao desenvolvimento da profissão. Outras comissões fazem, outras nem tanto. Também não estou dizendo que são todas maravilhosas, não são, temos dificuldades em algumas, mas a Comissão de Logística, ela é tradicional na contribuição, desde que foi criada, na contribuição importante. Acho que a gente dá um passo conceitual muito importante nesse momento, que é juntar a Comissão de Logística, que trata do tema específico, e fazer a sinergia com o pessoal de educação, não apenas do Conselho, mas com a comunidade acadêmica que está aqui representada. E aí, precisa de ter um instrumento político disso, de divulgação,
de publicidade, de divulgação, de crítica e de elogio, claro, as coisas que estão certas a gente deve apoiar, por certo, usem o Conselho, porque o Conselho é o nosso canal, o Conselho somos nós, sem nós não existe Conselho. Muito obrigado a todos os participantes, ao público ouvinte ou que nos assiste pela TV. Não importa o número pequeno que tivemos aqui. A justificativa, Meirinho, vai ser, o ENAD. O ENAD é dia 22. Bom, quem está cuidando do ENAD, como você muito bem disse, eu também afirmo como minhas suas palavras. Quem vai fazer o ENAD na semana que vem está se preparando agora, não se preparou o tempo todo. Mas nós temos que transformar isso. E o Conselho? O Conselho pode ser e é um instrumento da profissão a serviço de todos nós. Muito obrigado, é encerrada a sessão.